abrir então, Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. A partir do primeiro versículo. Mateus, capítulo 15. A partir do primeiro versículo. Bom dia. Mateus 15, a partir do primeiro versículo. Irmãos, hoje eu deveria pregar, hoje é a ceia do Senhor, como os irmãos sabem, e eu deveria hoje falar Romanos capítulo 5, né? A gente está seguindo a sequência a cada domingo de ceia. Mas no último dia 31 agora foi o dia da Reforma Protestante. Não sei se os irmãos lembraram. É uma data importante para nós, né? Uma data muito importante para nós, é uma data que a gente deve sempre relembrar e pensar no valor dela para nós, porque é uma data que nos ensina a necessidade da reforma constante, né? Então eu queria hoje de manhã e hoje à noite falar um pouquinho de um assunto que tem tudo a ver com a reforma, né? Que foi exatamente o motivo de Martinho Lutero ter, porque esse dia da reforma é o dia das 95 teses que Lutero pregou na igreja, né? Contra principalmente a questão da penitência, das indulgências. Então foi uma bandeira levantada por Lutero a respeito de tudo ser testado pela Escritura Sagrada, pela Palavra de Deus, inclusive as antigas tradições da Igreja Romana, né? Então, a reforma traz essa mensagem que nós já temos falado tantas vezes aqui, da necessidade constante de nós estarmos olhando para a Escritura Sagrada. E hoje é a ceia do Senhor, então é um dia que nós lembramos especialmente da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós só temos conhecimento da morte de Cristo por causa da Escritura. Nós só temos conhecimento da obra de Cristo para a nossa salvação, do que significou a morte dele, por causa da Escritura. O apóstolo Paulo diz que a Escritura ela é poderosa para nos guiar, para nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus, né? Então, é pela Escritura. Quanto mais nós sabemos da Escritura, mais nós entendemos quem é Jesus Cristo, nós entendemos a obra da graça, e nós entendemos também o valor deste momento da ceia do Senhor para nós, né? Como um memorial daquilo que Jesus Cristo fez por nós, para nos libertar, para nos salvar dos nossos pecados. Então, inclusive a ceia do Senhor, ela é entendida quando o povo entende a Bíblia. Quando o povo não entende a Bíblia, a própria ceia do Senhor é deturpada, como foi deturpada na igreja romana, como tem sido deturpada muitas vezes nas igrejas modernas. Então tudo é deturpado quando as pessoas elas abandonam a palavra de Deus, porque elas não conhecem Cristo, elas não conhecem Deus, elas não conhecem o Evangelho. E as tradições humanas vão tomando conta da verdade da palavra de Deus. E foi contra isso que Lutero lutou. Então por isso que eu quero... hoje não vou falar de Romanos 5, mas vou falar dos assuntos de Romanos 5, porque Romanos fala de Cristo, e nós vamos deixar o assunto de Romanos, a nossa continuação da exposição de Romanos, da meditação em Romanos, para o próximo culto da ceia. Vamos ler então Mateus capítulo 15, a partir do primeiro verso, até o final desta sessão, que Jesus aí vai ter uma polêmica, vai surgir uma polêmica entre Cristo e os religiosos, até o verso 20. Então nós vamos ler esses 20 versículos. Bom? Vamos ver então, Mateus 15, a partir do primeiro verso. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe:
é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim. Esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim, contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeste ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que Deus, na sua graça e misericórdia, fale conosco nessa manhã. Nosso Senhor, nosso Deus, nós pedimos o perdão dos nossos pecados e pedimos, Senhor Deus, que na tua misericórdia e graça, Senhor, o Senhor fale conosco. Fale conosco sobre este assunto tão importante, Senhor, fundamental para a fé cristã. Nós vamos tratar nesta manhã. E fale conosco também hoje à noite, meu Deus. Vamos continuar este assunto. Nos dê graça, misericórdia, nos ilumina. E aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração. Nós rogamos em nome de Jesus a tua graça, Senhor, a tua misericórdia, a tua iluminação, Senhor, o perdão dos nossos pecados em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Então, meus irmãos, eu não vou fazer uma exposição detalhada deste trecho da palavra de Deus, mas eu quero tirar dele alguns princípios exatamente que tem a ver com a reforma protestante, com o que aconteceu há 496 anos, foi 1517, né? 31 de outubro de 1517, em que Lutero pregou as 95 teses que fizeram assim um movimento muito grande naquela época e perdura o que aconteceu lá até os dias de hoje. Foi uma mudança muito grande e tem influências até o dia de hoje, né? Então, o que Lutero estava fazendo era lutar contra ensinos, tradições que não têm base na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus, mas que vem surgindo com o passar dos anos, dos séculos, no meio religioso, no meio cristão, e vão se fundamentando, se solidificando, se tornando coisas cada vez mais participam do viver das pessoas, do coração, da mente das pessoas, ao ponto de ninguém mais questionar se aquilo é verdade ou mentira, porque já está tão habituado, já é tão hábito aquilo, nossos avós já faziam, nossos bisavós, antes deles já era feito, que aquilo já ninguém mais questiona. São tradições religiosas que vão se solidificando, vão penetrando, vão se fundamentando, vão fazendo parte da fé das pessoas, do culto, da prática, da religião, e isso começa a ser tido como cristianismo, como palavra de Deus, como se Deus estivesse ali orientando todas aquelas coisas. Então Lutero, irmãos, pegou todas essas tradições e colocou no teste, na prova.
na prova fundamental, que é a prova da Escritura Sagrada. Vamos ver se todas as coisas são validadas pela Escritura Sagrada. O Senhor Jesus Cristo toma uma tradição aqui dos fariseus. O texto que nós lemos diz que vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e colocaram para Jesus Cristo algumas tradições. Uma tradição especificamente que era que não podia comer sem lavar as mãos, e que eles acusam os discípulos de estarem fazendo isso. E a questão aqui é ritual religioso, né? Então eles acusam Cristo e seus discípulos de estarem quebrando uma lei divina, uma tradição que já era tido como uma lei divina, uma coisa que não podia ser quebrada, né? E o Senhor Jesus Cristo faz o que Lutero viria a fazer 1500 anos depois, né? Que é exatamente, mais ou menos 1500 anos depois, que é exatamente testar a tradição pela Escritura, pela palavra. É isso que nós temos que fazer o tempo todo. Uma coisa, não é que nós sejamos, vejam bem o que eu vou dizer, e eu já disse isso outras vezes aqui, porque às vezes até os católicos romanos acusam os protestantes de que eles abandonaram a tradição, de que eles negaram os ensinos antigos, que eles soberbamente disseram assim, nada disso presta, nada disso vale, e que jogaram fora toda a tradição. Isso não é verdade, né? Então nós não somos contra a tradição em si. Nós valorizamos, por exemplo, eu já li com vocês aqui a Declaração de Cambridge, que diz que nós valorizamos, por exemplo, os grandes concílios, né? Aquilo que foi ali estabelecido, porque se baseia na Escritura Sagrada, na Palavra de Deus. Então nós não somos contra a tradição em si, mas nós somos contra uma tradição que vem substituir a Bíblia, que vem contrária à Escritura Sagrada e que não se admite que seja testada pela Escritura Sagrada. Nós não somos contra a tradição, mas nós dizemos que toda tradição deve ser testada pela Escritura, e que a Escritura é a Palavra de Deus, não a tradição. A tradição tem que se basear na Escritura, e só é a Palavra de Deus sendo firme, fiel à Escritura Sagrada. Quer dizer que a origem, a autoridade é a Escritura Sagrada, é a Palavra de Deus. Então essa é a fé protestante, podemos dizer assim, clássica, né? E o fato, irmãos, é que o que tem acontecido, o que aconteceu lá, e o que acontece hoje nas chamadas igrejas, que querem todas se colocar como herdeiras da reforma, né? Mas infelizmente essas igrejas ditas evangélicas, e que querem se ligar lá àqueles acontecimentos, elas também hoje estão cometendo, como nós já temos abordado com os irmãos aqui, várias oportunidades, elas também hoje estão cometendo esse tradicionalismo. Como eu já expliquei para os irmãos, o problema não é ter tradição, o problema é ser tradicionalista. O problema é seguir o tradicionalismo, que é colocar a tradição sobre a Bíblia, acima da Palavra de Deus. Normalmente os evangélicos, eles dizem, não, a nossa fé é diferente do católico, porque o católico ele não segue a Bíblia, ele põe as suas tradições, mas nós não, nós somos o povo do livro, o povo da Bíblia. Só que quando você vai estudar, você vai fazer uma pesquisa no que se faz hoje no meio evangélico, você vai ver que muita coisa não se pode basear na Escritura Sagrada, não se pode basear na Palavra de Deus, mas que já vem sendo praticado há décadas, às vezes até mais de século e assim por diante. E isso se firmou tão grandemente nas igrejas que ninguém mais questiona. As pessoas dizem assim, a nossa igreja sempre fez assim, nós sempre praticamos assim, ou essas coisas já fazem parte da nossa fé, e eles não questionam se aquilo é bíblico. É o mesmo erro do católico romano, é o erro de colocar a tradição acima da Escritura Sagrada. Eu quero, na verdade, irmãos, chamar os irmãos nessas duas mensagens, tanto para a nossa vida como congregação, como igreja do Senhor Jesus Cristo, como com relação à nossa vida pessoal como crentes, né? Nosso viver diário, na nossa vida pessoal, nossa vida, no nosso coração e nas nossas práticas. Eu quero chamar vocês a sempre basear suas vidas neste livro, na Palavra de Deus, na Escritura Sagrada. Ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós lemos no início do culto no Salmo 19, que fala a respeito da revelação de Deus na criação, a revelação de Deus na lei
E o salmista, como eu falei para vocês, encerra pedindo que Deus o livre da soberba, que Deus o livre do orgulho. Então, só Deus, nós temos que clamar a Deus, e esse tem que ser o nosso anelo constante. Ó Deus, me ilumina, Senhor Deus. Nós temos que pegar esse livro, ler este livro, meditar nele. A pregação da palavra nós temos que dar valor. Quando nós estivermos aqui pregando, irmãos, há uma atitude correta de você ouvir a pregação, que é dar atenção, que é estar meditando, que é estar orando antes da própria pregação, para que Deus fale através do pregador, para que ele abra a Bíblia, explique a Bíblia, então somente a Bíblia. Tudo isso nós precisamos fazer: orar, clamar, suplicar, para que a luz de Deus, para que a verdade de Deus se manifeste a nós, para que Deus nos livre da nossa própria cegueira, das nossas próprias trevas, da nossa própria ignorância espiritual, para que Deus nos dê luz, né? Então, orem e meditem, e procurem sempre ouvir a pregação, se expor à pregação e ouvir com atenção, porque nós necessitamos. Porque se não for isso, o nosso caminho por nós mesmos, se nós formos deixados por nossa própria conta, nós vamos criar tradições espúrias, nós vamos criar tradições que não são de Deus, que não são da palavra, mas daqui a pouco todo mundo vai achar que é palavra de Deus, porque já está antigo, já está firmado nos nossos costumes. E nós não temos que deixar isso acontecer nem na nossa vida pessoal, né? Há uma prática antiga, mas nós temos que pensar e meditar se aquilo é real, como no nosso culto, na nossa vida em comunidade, como igreja, quando nós nos reunimos, o que nós fazemos, como nós pregamos, como nós evangelizamos, tudo que nós realizamos, nós temos que estar firmados na palavra de Deus e não nas tradições. Então eu queria dividir o nosso assunto sobre isto em 2 pontos. Hoje de manhã, com a graça de Deus, eu quero falar com vocês brevemente sobre o que acontece quando a tradição substitui as Escrituras Sagradas. E esse texto mostra isso aqui para nós, não é? O que ocorre quando a tradição fica acima da Bíblia, como aconteceu na época dos fariseus aqui, dessa história, como aconteceu na época da Reforma e como está acontecendo hoje nas igrejas ditas evangélicas. Essa é a nossa denúncia. Nós estamos denunciando que isso está acontecendo na igreja evangélica moderna, né? Qual é o resultado quando a tradição substitui a Escritura? Quando os ensinos eles vão se tornando, o ensino de homens, as interpretações humanas vão se tornando mais importantes que a Bíblia, que a Escritura Sagrada. O que vai acontecer? Então eu vou falar disso hoje de manhã. E hoje à noite, se Deus permitir, nosso culto, nós vamos falar do inverso. O que acontece quando a Bíblia ela é prevalecente na igreja, na vida do cristão, como base da fé, da verdade, da prática cristã, quando a tradição é testada pela Escritura, como fez Jesus Cristo aqui, em Mateus 15, como fez Lutero em 1517, e como fizeram os reformadores depois, Calvino, os puritanos, eles foram fazendo isso. Eles deixaram para nós esse exemplo, ou seja, testar tudo pela Escritura, colocar a Escritura Sagrada como teste, colocar o foco, a luz, a lanterna da Bíblia sobre todas as tradições e ver o que é verdadeiro e o que é falso. O que acontece então quando a Bíblia ela é ouvida? Então hoje eu quero falar de manhã sobre o que acontece quando a Bíblia não é ouvida mais, quando a tradição já começa a ficar acima da Escritura Sagrada. E hoje à noite nós vamos fazer o inverso, então, quando a Bíblia ela é ouvida e a tradição é testada, né? Eu tenho então 7 pontos aqui, irmãos, que eu separei, eu até escrevi para não esquecer e não deixar de tratar de nenhum deles, que eu gostaria de meditar com vocês brevemente nessa manhã, sobre o que acontece quando a Escritura Sagrada ela é abandonada por causa da tradição, quando a tradição passa a substituir a Escritura Sagrada. E hoje à noite nós vamos falar esses 7 pontos invertidos, né? Ou seja, acontece uma coisa de um jeito, quando a tradição é prevalecente, acontece uma coisa de outro jeito, oposto, quando a Bíblia é prevalecente. Então a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos, o primeiro ponto é que quando a tradição ela assume o lugar da Bíblia Sagrada, ela vai se tornar um poder de ilusão muito grande. A tradição ela é altamente ilusória.
quando ela não é testada pela Escritura. Quando a Escritura ela é abandonada e a tradição vai crescendo, ela é altamente ilusória. E o que é uma ilusão? Os loucos, eles têm ilusão. Os loucos, pessoa que não está funcionando, a cabeça dela não está funcionando direito, a mente dela não está funcionando direito, ela pensa que vê uma coisa, mas não vê. Não está vendo realmente aquilo. Tem pessoas, por exemplo, que elas têm um problema grave, que elas conversam com alguém, elas pensam que estão vendo uma pessoa. Por exemplo, eu estou vendo vocês aqui, né? E eu não sou louco. Pelo menos eu acho que não sou louco, né? Porque o louco não sabe que ele é louco, né? Eu estou vendo vocês aqui e vocês estão me vendo, não estão? Todo mundo está me vendo. Então o que acontece? Esse tipo de desequilíbrio mental é quando a pessoa pensa que vê como você está me vendo, mas não está vendo ninguém, na verdade, não tem ninguém ali. Mas ele está falando com a pessoa, ele está ouvindo a voz da pessoa, ele está conversando com a pessoa, ele está tendo diálogo com a pessoa, mas não tem ninguém. Mas aquilo, a ilusão, o problema dele, ele vive fora da realidade. Aquilo é tão grande que ele pensa que a ilusão dele é realidade. Para ele é realidade, mas não é realidade, ele não está vendo ninguém, né? Então, quando a pessoa vai se afastando da Escritura Sagrada e quando a tradição vai tomando conta, isso acontece na área espiritual. A pessoa pensa que sabe, a pessoa pensa que vê, a pessoa pensa que entende e tem convicção daquilo, sabe? A convicção é tão grande que chega a se manifestar como se manifestou neste texto. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que aqui os fariseus e os escribas, eles não estavam questionando o pastor aqui, o pastor Júnior. Eles não estavam questionando um pastor qualquer. Eles não estavam questionando um membro de igreja. Eles não estavam questionando um ser humano simples. Eles estavam questionando quem, irmãos? Eles estavam questionando o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Eles chegaram com aquele que é o Deus encarnado. Eles chegaram e perguntaram, colocando na parede, dizendo: por que os teus discípulos quebram as tradições? Acusando. Olha a audácia e a forma que eles colocaram, que está no versículo 2. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Você percebe aqui a ousadia de chegar diante daquele que é o Criador deles, de todo o universo, do mundo inteiro, do universo inteiro, aquele que é o Redentor, o único Salvador que poderia salvá-los, o único que poderia redimi-los dos seus pecados, aquele que veio morrer na cruz para redimir os eleitos de Deus. Eles chegam e põem o Deus Supremo, como que na parede. Né? Quer dizer, irmãos, esses são mesmo. Esse é o cúmulo da ilusão. É o cúmulo da ilusão quando você questiona Deus, quando você questiona a palavra dele, quando você, em vez de... Isso é soberba. Lá no Salmo 19, o salmista pede: Deus, me livra da soberba, me livra da soberba. A soberba é um poder de ilusão. Quer dizer que o homem, ele se acha maior que o próprio Deus, ao ponto de questionar o próprio Deus, de perguntar para Deus, de dizer que Deus está errado. Isso é o poder de ilusão. Então, por que os teus discípulos quebram a lei, a nossa tradição? Eles não lavam as mãos. Esse povo aí, esses teus discípulos, eles comem sem lavar as mãos. Por que eles fazem isso? Irmãos, isso é o poder da tradição. Por que esses homens, eles têm essa audácia? Porque eles não sabem o que eles estão falando. Eles não sabem. Eles não sabem quem é aquele homem que está diante deles. Eles não reconheceram. Veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Eles estavam tão cheios das suas tradições que quando Cristo, o Redentor, o Filho de Deus, o Messias prometido em todo o Antigo Testamento, se revelou, eles já não conheciam mais a mensagem do Antigo Testamento, porque aquela mensagem já estava encoberta pelas suas tradições, e aí eles não reconheceram Cristo. Mas esse é o poder da ilusão. O poder da tradição é altamente, terrivelmente ilusório.
Meus irmãos, eu tenho visto isso sempre. Não é? Olha, quando a gente conversa com um católico romano, eu não estou dizendo com qualquer católico aí, com esses que não sabem muito, que são os levados. Mas eu estou falando de padres, eu estou falando de teólogos, eu estou falando de gente que conhece profundamente a tradição católica. Quando a gente os ouve falar, ouve eles falarem, ouve eles pregarem, eles têm uma convicção terrivelmente fundamentada na ilusão deles. Você ouve um padre tradicionalista falar, a maneira como ele critica a reforma, a maneira como ele fala contra os reformadores, a maneira como ele fala contra a fé evangélica, a fé cristã genuína, é terrível, irmão, porque você vê que aquele homem, na verdade, ele está acreditando no que ele está falando. Ele acredita naquilo, mas o poder que ele vive ali é o poder da ilusão, da tradição. São tantos séculos de tradição espúria da igreja romana que ele não consegue se libertar daquilo. Aquilo já entranhou na mente dele. Ele estudou aquilo, ele aprendeu aquilo e ele não consegue ver que aquilo é falso. Vou dar só um exemplo para vocês. A dificuldade terrível de defender o papado. A dificuldade terrível de dizer que Pedro foi o primeiro papa e que depois teve uma sucessão papal. Isso é terrível, isso não se pode provar na história, não é? O papado foi uma invenção séculos depois da igreja primitiva, mas eles querem acreditar e querem forçar e dizer que aquilo vem desde lá, não é? Esse é só um exemplo de uma tradição que se cristalizou, que se fundamentou, que se firmou na igreja romana e que não permite mais com que eles vejam a realidade diante dos seus olhos. Por exemplo, irmãos, a mariolatria, dizer que Maria é uma espécie de corredentora, né? E essas coisas, quer dizer, você abre o Novo Testamento, você não vê em nenhum lugar a menção a Maria. Sim, Maria é mencionada. Eu não estou dizendo para a gente criticar Maria. Maria foi uma mulher piedosa, uma mulher exemplo para todas as mulheres, né? Mas não é corredentora, não é mediadora. Ela foi salva também por Cristo. Mas a tradição romana se fundamentou tanto na mente deles que eles não conseguem ver. O ensino claro do Novo Testamento de que não existe essa função de Maria. Maria não é isso. Mas isso está só neles? Não está só neles. Está no meio evangélico também. Eu tenho conversado, irmãos, com tantas pessoas nas igrejas evangélicas, e quando você conversa com elas, às vezes você abre a Bíblia para elas, você explica, e você pensa que ela entendeu. Ela não entendeu nada. Aí ela vem com uma coisa absurda, meu irmão, absurda. Aí ela diz para você assim, irmão, pastor, olha isso aqui, entendeu? Aí você vê, meu Deus, essa pessoa não entendeu nada do que eu falei. Mas por que acontece isso, irmãos? Porque aquela pobre alma está tão cheia da tradição evangélica, da tradição espúria, que não é evangélica genuína, é um falso evangelicalismo, é um falso evangelho. Essa coisa terrível que vem surgindo com o movimento pentecostal. O movimento pentecostal, irmão, fez um grande estrago no meio evangélico. Terrível estrago. Porque deixou as pessoas, fez com que as pessoas não olhassem mais para a Bíblia com seriedade e procurassem dons revelacionais hoje. Isso causou terríveis estragos, criou tradições que não tem nada a ver com a Escritura Sagrada. Então, quando você vê um pastor pentecostal pregar, ensinar, e muitos deles estão sendo sinceros, estão falando aquilo porque acreditam, mas você vê a quantidade de ilusões do que eles falam. Eles abrem a boca para falar coisas terríveis, coisas tolas, coisas absurdas, coisas sem fundamento, mas eles acreditam naquilo. E os membros das igrejas também. Então, o que a Bíblia mostra, esse é o primeiro princípio, é que o poder, quando a tradição ela é colocada acima da Bíblia, ela é um poder de terrível ilusão. A pessoa não vê mais a verdade, mas ela acredita na mentira criada por ela própria ou por outros. E aquela mentira passa a ser verdade para ela, passa a ser realidade para ela. Ela é uma louca espiritual. Então, cuidado com isso. Fique firme na palavra de Deus. A segunda coisa, irmãos, a segunda verdade que transparece aqui nesse texto é que, a partir do momento
que a Bíblia ela é abandonada e a tradição ela é valorizada, obviamente, o que é que vai acontecer? A Bíblia não é mais autoridade e a autoridade passa a ser a tradição. Isso é o óbvio, isso é a consequência lógica, né? Então, qual é a segunda verdade que esse texto aqui vai nos mostrar? Eu quero já mostrar para os irmãos. É que a tradição passa a ser autoridade, não a Bíblia. Isso está claro aqui nos versículos de 3 ao versículo 6. Vamos ler rapidamente aqui na Escritura. Observe que o Senhor Jesus Cristo, ele responde à ilusão dos fariseus com outra pergunta que vai mostrar o problema deles. O problema deles é que eles tinham abandonado a autoridade da Bíblia e posto a tradição como a autoridade deles. Observe o que Jesus Cristo diz, verso 3. Ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderia aproveitar de mim. Esse jamais honrará seu pai e a sua mãe, ou a sua mãe. E assim, olha o que Jesus diz: invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Observe a pergunta de Jesus Cristo no versículo 3 e observe a conclusão de Jesus Cristo no final do verso 6. Jesus Cristo pergunta no versículo 3: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Com isso Jesus está dizendo: vocês têm abandonado a lei de Deus e substituído a lei de Deus pela tradição. Vocês quebram o mandamento de Deus para guardar a tradição. Isso significa que o mandamento de Deus já não é mais a autoridade, mas a tradição. E depois ele encerra no versículo 6, concluindo: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Ele está dizendo assim: o problema de vocês é esse. O problema de vocês é que vocês já abandonaram, vocês invalidaram a palavra de Deus, vocês descartaram a palavra de Deus. A palavra de Deus já não tem mais valor para vocês. O que vale é a tradição. E essa verdade, irmãos, ela se repete, ela aconteceu aqui em Mateus 15, ela aconteceu na época da Reforma, e foi isso que Lutero denunciou, e ela acontece hoje no meio dito Evangelho. Quando a tradição ela é colocada acima da Escritura, em teoria, ouça bem o que eu vou dizer agora, em teoria as pessoas vão continuar dizendo: a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, em teoria. Mas na prática, elas já abandonaram, olha, há muito tempo a palavra de Deus. Entendeu? Se você fosse perguntar para esses fariseus o que Moisés escreveu é a palavra de Deus, eles diziam: sim, é a palavra de Deus. Mas por que eles criaram essa doutrina da oferta que Jesus Cristo diz aqui? Essa oferta, o mandamento de Deus era: honra teu pai e tua mãe. Mas com essa oferta que eles criaram, que foi fruto da tradição deles, as pessoas deixavam de honrar seu pai e sua mãe, não obedeciam a palavra de Deus, em outras palavras, descartavam a palavra de Deus. Quer dizer que, em teoria, ouçam bem, os fariseus ensinavam que a lei de Moisés é para ser obedecida, mas na prática ela não era. E esse é o grande problema, quando a tradição substitui a Escritura, é que, em teoria, a Escritura fica sendo proclamada. Ah, a Escritura é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, mas na prática ela deixa de ser. Veja a prática romana. Se você perguntar para qualquer padre tradicionalista, eles vão afirmar com toda a convicção do mundo: nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Você não vai dizer nenhum deles negar isso. Estou falando dos padres tradicionalistas. Você não vai ver eles negarem a Bíblia como a palavra de Deus. Mas eles levam a sério a Bíblia mesmo? Não. Ouça um sermão de um padre qualquer, tradicionalista, e veja que pouco do que ele fala tem a ver com a Escritura e muito tem a ver com a tradição. Ele cita os concílios, ele cita o pronunciamento dos pais da igreja, ele cita os pronunciamentos dos papas,
ele cita o pronunciamento daquele documento, ele baseia a sua fé e a sua pregação e o seu ensino nessas coisas, e ele diz, não, mas a Bíblia também vale. Mas no final das contas, ele não ouve a Bíblia. No final das contas, a Bíblia é descartável. É assim, irmãos. Faça o teste, ouça qualquer padre tradicionalista. Estão na internet aí. Hoje eu tenho acesso fácil, né? Agora isso acontece só lá? Não, senhor. Isso acontece no meio evangélico. Ouça as pregações evangélicas. Ouça as pregações desses pastores neopentecostais. Se você for perguntar para eles, a Bíblia é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas ouça a pregação deles. Ouça o que eles ensinam. E vejam que eles começam a trazer coisas. Eles dizem assim, o Espírito Santo me falou. O Espírito Santo me disse. O Espírito Santo falou com o irmão fulano. E eles começam a contar experiências e grandes acontecimentos, grandes coisas que aconteceram. E aquelas experiências passam a ter valor real acima da palavra de Deus. E quando você diz, mas isso não é bíblico, isso não é verdade, não está na Escritura, aí eles dizem para você, não, você está interpretando errado. Mas como é que está interpretando errado se é um versículo explícito, claro, não tem nenhuma dificuldade de entender? Mas por quê, irmãos? Porque aquilo já é tradição deles. Porque aquilo já virou normal para eles. A Escritura não tem mais autoridade. Então, olha, não se iluda. Na teoria, essa gente toda vai dizer que respeita a Bíblia, mas não respeita. E essa é a denúncia de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz a toda essa gente que põe a tradição acima da Escritura: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Isso não sou eu que estou dizendo, é Cristo que fala com todo aquele que coloca a tradição acima da Escritura Sagrada. Ele invalida a palavra, ele descarta a palavra. A palavra de Deus não tem mais valor para ele. A palavra de Deus não é mais autoridade para ele em termos de fé e de prática no seu cristianismo. E o seu cristianismo passa a ser falso. Por isso que passa a ser ilusório. Então tomemos muito cuidado, irmãos, porque se nós cairmos nesse erro, nós vamos desvalorizar a palavra de Deus. E aí daquele que não ouve a palavra de Deus. Aí daquele que... Sabe quando os profetas do Antigo Testamento vinham e diziam, assim diz o Senhor, acabou, ponto final. Vocês têm que ouvir Deus. Vocês têm que ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a Escritura. Os romanos ficam dizendo assim, não existe nenhum versículo que prova que o solo é a Escritura. Mas como é que não existe nenhum versículo? A Bíblia está cheia de argumentações e de textos que nos dizem, olhem para a Escritura. O católico romano, lê o Salmo de 119. A Bíblia está cheia de exortações para que nós olhemos para a Escritura, mas isso vale também para o cristão evangélico moderno, que não quer ouvir a Escritura por causa da sua tradição pentecostal ou neopentecostal. E o pior, irmão, a gente está vendo hoje igrejas históricas serem inundadas por esses ensinos e serem destruídas, perderem a identidade. Está acontecendo, por exemplo, no meio batista, né? As igrejas batistas aí todas se desconfigurando, se perdendo a identidade. Você entra numa igreja batista hoje, você não sabe mais o que é. Então vamos lá, essa é a segunda verdade, né? A terceira é que quando a tradição ela está acima da palavra de Deus, ela vai se tornar um poder de rebeldia. Isso significará que essa tradição ela é um poder de rebeldia contra Deus, contra a palavra, contra Cristo. Leia comigo o verso 7 e o verso 8. Olha o que Jesus Cristo diz. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Observe então que o Senhor Jesus Cristo fala aqui de uma rebeldia. Jesus chama essa gente de hipócritas. Jesus cita Isaías. Isaías ele tem uma palavra que denuncia essa hipocrisia, porque fala o seguinte: o povo ele está honrando a Deus com seus lábios, ele está adorando a Deus. Ai, que palavras bonitas! Eles magnificam a Deus, eles exaltam a Deus com seus lábios, mas o coração deles está longe de Deus.
Eles adoram a Deus, mas é em vão, porque o que eles estão ensinando não é doutrina de Deus, não é palavra de Deus, mas são preceitos de homens. Jesus aqui está denunciando, irmãos, um coração rebelado contra Deus, um coração que não ama a Deus, um coração que não suporta Deus e não suporta o que Deus diz. E que diz que ama a Deus, mas é da boca para fora, é hipócrita, mas no fundo não suporta a Deus, a sua palavra, e por causa disso, apesar de que está dizendo que ama a Deus, que honra a Deus, mas ele começa a criar tradições, religiões e ensinos humanos, doutrina de homens. Todas as vezes que os homens substituem a palavra de Deus pela tradição, na verdade o que eles estão fazendo é manifestar uma rebeldia do coração. Eles não suportam a Deus, eles não suportam a palavra e eles não querem saber. Aí eles ficam com aquele discurso: nós amamos a Deus, nós amamos Jesus, Deus é tudo para nós. Mas quando você vai ver o ensino deles, não está baseado na Escritura. São ensinos humanos, são doutrinas de homens, são invenções humanas. E de onde vem isso? Da rebeldia, porque eles não querem. Eles não querem se submeter a Deus. Eles não querem se submeter à verdade, eles não querem se submeter, meus irmãos, à palavra, porque eles não amam a palavra, porque eles não amam a Deus. Então, todas as vezes que a tradição ela substitui a palavra, é porque ali está se manifestando a rebeldia inata dos homens, é o coração mau deles que se revolta contra Deus. Isso se manifesta no homem mundano, no homem que não vai numa igreja, que está lá fora, que não quer saber de Deus, mas se manifesta também naquele falso religioso que vem para a igreja, que diz que é crente, que diz que é de Deus, que diz que é cristão, mas ele não quer saber da palavra de Deus, ele quer uma religião que agrade a ele. O que é o ensino romano senão isso? O que é a mariolatria senão isso? Você pega, por exemplo, esse sírio que acontece em Belém, essa idolatria terrível. E você vê aquela multidão, irmão, milhões de pessoas vindo para a nossa cidade, gente daqui, gente de fora, né? E naquela procissão, naquele sacrifício terrível. Eles saem de lá todos machucados, feridos. Mas por que eles fazem isso? Porque é a religião que eles amam. Eles querem se exaltar. Eles querem dizer que eles têm tanta fé que eles se sacrificam por Maria. É religião da soberba. É religião do orgulho. Enquanto que a Bíblia diz: humilha-te, homem. Eles não querem se humilhar. Eles são revoltados contra Deus, contra a palavra de Deus. Mas essa religião e essa tradição é tida como palavra de Deus, não é? Mas é tradição de homens que manifesta a rebeldia no coração contra a verdade de Deus. Mas está também no meio evangélico. Não é possível uma igreja se afastar tanto como as igrejas de hoje, em que nós vemos tantos absurdos. Nós vemos aí o culto virar um show. Nós vemos esses cantorzinhos gospel aí se transformando em estrelas e sendo idolatrados. Nós vemos esses pastores superpoderosos, milagreiros, que todo mundo segue e ouve o que eles dizem. Por que isso, irmão? Porque essa tradição, essa religião humana que agrada os homens, é a religião da soberba, é a religião do orgulho humano, é a religião da glória humana que agrada os homens, e os homens não querem saber de Deus. Os homens não amam a Deus, os homens não querem dar glória a Deus. Essa é a tradição humana, são ensinos e doutrinas de homens. Percebe? Então, todas as vezes em que a tradição substitui a Bíblia, é porque está aí essa religião anti-Deus, essa religião anticristo. O anticristo está aí, que nós já temos estudado. É religião que não suporta a palavra de Deus e que segue as tradições humanas. Consequentemente, isso me leva logo a outro ponto. E antes de eu passar para outro ponto, eu quero prevenir os irmãos. Cuidado, se você ama Deus, você vai amar a palavra. Você não vai se revoltar contra a palavra. Esse é um grande teste. Você ama Deus? Então, quando alguém pregar a palavra, você vai aceitar. Quando alguém denunciar uma tradição sua, que você segue aí por muito tempo, mas não é bíblica, você vai aceitar. Mas se você não amar a Deus, você vai rejeitar a palavra para ficar com a sua tradição. E a gente vê isso o tempo todo. Às vezes nós chegamos com uma pessoa e dizemos para ela assim: fulano, olha, isso aqui está errado. Isso aqui não é de Deus, isso aqui não tem prova na Bíblia. A pessoa fica revoltadíssima e a pessoa se levanta e quer argumentar contra você. Isso é uma manifestação de
religião humana, que não tem nada a ver com Deus, é ensino de homens, é ódio a Deus, é revolta contra Deus. Mas em quarto lugar, meus irmãos, quando a tradição ela substitui a Bíblia, vai acontecer então uma religião da hipocrisia, de máscaras, de cascas, de aparência. A tradição substituindo a Bíblia gera hipocrisia religiosa. Quando a Bíblia é abandonada e a tradição é valorizada, essa tradição vai gerar hipocrisia religiosa. Isso está claríssimo aqui. Quando você pega o versículo 7, o Senhor Jesus Cristo chama esses homens de quê? Hipócritas. Vamos ler do verso 7 ao verso 9, que eu quero mostrar aqui para vocês. Jesus diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E é interessante isso. Quando a tradição ela é supervalorizada, os ensinos humanos substituem a Bíblia, elas sempre, sem exceção, geram uma religião de hipocrisia. Por quê? Segundo o que o nosso Senhor falou aqui, o que acontece é o seguinte: no fundo, esses homens não amam a Deus. Não amam a Deus. Mas eles não admitem isso para eles próprios nem para os outros. O que eles fazem então? Eles não amam a Deus, consequentemente eles não amam a palavra de Deus, mas eles não admitem para si e para os outros. Então eles vão criar uma religião que na aparência faz com que as pessoas acreditem, e eles próprios acreditem, que eles amam a Deus. E essa aparência é que é a hipocrisia. Tá bom? Eu vou explicar de novo, para os irmãos entenderem melhor. A pessoa, deixa eu ver aqui se eu ilustro aqui com uma árvore aqui qualquer. Onde ali tem um cajueiro ali. O cajueiro, aliás, ainda está muito novinho, não produz ainda um caju, né? Então, o cajueiro, ele nunca vai produzir laranja, certo? Nunca. Porque ele tem a natureza de cajueiro. Nunca ele vai produzir uma laranja. Mas vamos supor que ele queira dizer que ele é laranjeiro, ele queira se passar por laranjeiro. O que ele vai fazer? Ele vai criar uma aparência de laranjeiro. Laranjeiro, né? Ele vai vestir assim uma roupinha de laranjeira, né? Quer dizer, essa roupa, irmãos, é a hipocrisia. É isso que acontece na área da religião. A pessoa não ama a Deus. Ela não produz um fruto de santidade. Ela não produz, porque não ama a Deus, né? Ela não quer saber de Deus, ela odeia Deus, ela odeia a palavra de Deus. Mas ela não admite isso. Ela diz: não, eu amo a Deus. E ela diz isso para todo mundo. Eu amo a Deus, eu amo a Deus. Aí o que ela faz então? Para convencer a si própria e os outros, ela veste uma roupinha de amor a Deus. Ela veste uma religião de aparências. Isso é hipocrisia, irmãos. Então isso acontece sempre quando a tradição ela é colocada acima da Bíblia. Porque a tradição ela é colocada acima da Bíblia porque as pessoas não suportam a Bíblia, não suportam a Deus. E elas criam então tradições humanas. Junto com isso, a reboque, né, vem a hipocrisia. A hipocrisia ela vem caminhando. Não dá para separar a hipocrisia desse negócio aí. Não dá. Porque a hipocrisia ela vem, é consequência. É tudo falsidade, é tudo mentira. Então, como eles abandonam a verdade, eles querem fazer de conta que eles amam a Deus e amam a verdade, eles têm que criar uma religião hipócrita. E Jesus denuncia. Jesus diz assim: hipócrita. Isaías já profetizou, Isaías já disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração deles está longe, muito longe de mim. Eles me adoram com os lábios, mas eles ensinam doutrinas que são preceitos de homens. A hipocrisia sempre está aí. Então, todas as vezes em que a religião, todas as vezes em que a pessoa, a igreja, o grupo, ele substitui a tradição pela Bíblia, ele deixa a Bíblia e se apega à tradição, se torna hipócrita. Não há como deixar de acontecer isso.
Hipocrisia. Só você olhar para a igreja romana, o que tem de hipocrisia lá na história romana não é brincadeira, né? Mas está no meio evangélico também. Mas eu quero fazer uma aplicação pessoal. Você ama a Deus de verdade? Pense nisso. Qual é o teste? O teste é: Jesus disse: aquele que me ama guardará os meus mandamentos, não é? Então, quando Deus diz para você que uma coisa é pecado, você baixa a cabeça e diz, você faz como Davi. Lembra que nós estamos estudando Davi, né? Natan chegou para ele, arriscando o próprio pescoço, e acusou Davi de assassinato, de traição, de adultério, de tudo que era errado. E Davi baixou a cabeça e disse: pequei. Pequei. Isso é amar a Deus. Pequei, e ele não diz só pequei, ele diz pequei contra Deus. Contra Deus. A pessoa que ama a Deus, ela fica triste, muito triste por causa do pecado. Não é porque o pecado vai gerar consequências desastrosas, não é isso não. Quando a pessoa pega um bandido, quando a polícia pega um bandido, o bandido fica lá todo chateado, muito chateado mesmo, fica muito revoltado, porque ele não queria ter sido preso. Vocês já viram algum bandido ficar muito feliz por ser preso? Não fica. Eu já vi bandido zombar da autoridade porque sabe que não vai ficar muito tempo preso. Mas se ele sabe que vai ficar preso, ele não fica feliz, não. Isso não é amar a Deus. Ah, eu sirvo a Deus porque eu não quero ir para o inferno. Bom, ninguém quer ir para o inferno, mas isso não é amar a Deus. Amar a Deus é quando você fica triste com o que Deus fica triste, por causa de Deus. Quando você sente horror pelo que Deus sente horror, por causa de Deus. Você vê a imundície do que Deus vê como imundo, porque Deus é santo e o pecado é imundo. Você ama tanto a Deus que você sente isso, porque você ama a Deus e ama o que Deus ama. Não é simplesmente por uma questão de consequência, porque você vai sofrer, mas porque aquilo ofende a Deus, porque aquilo é contra a pureza e a santidade de Deus. O hipócrita não tem isso. O hipócrita não ama a Deus. O hipócrita lhe honra com os lábios, mas o coração está distante de Deus. E quando o tradicionalismo impera nas igrejas, é isso que gera uma religião de hipócritas, uma religião de gente que levanta a mão, uma religião de gente que abre a boca para louvar a Deus, uma religião de gente que fica aí chorando, chorando, emocionada por causa dos hinos, mas no coração não ama a Deus. Quando vai para a rua, vai ser um adúltero, vai ser um ladrão, vai ser um quebrador de todos os mandamentos, porque ele não está nem aí para Deus. Compreende? Então a grande questão é: eu amo a Deus de verdade? Mas deixa eu correr, irmãos, que eu quero concluir essa parte aqui. Mas em quinto lugar, quando a tradição ela está acima da Bíblia, ela produz trevas, profundas trevas espirituais, que tem a ver com o ponto primeiro da ilusão. A tradição produz trevas. Vamos ler do verso 10 ao verso 14. Verso 10 ao verso 14. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco.
O que acontece então quando a tradição ela substitui a Bíblia é que na verdade isso acontece porque aqueles que estão promovendo isso são cegos. Eles não enxergam, eles estão em trevas. E eles fazem isso, e com isso que eles fazem, eles produzem mais o quê? Cegueira. Jesus disse, se um cego guia outro cego. Vocês já pensaram esse quadro terrível? 2 ceguinhos tentando atravessar uma rua? Pode? Não. Sem nenhuma orientação de ninguém, só eles dois, os dois vão ser atropelados, os dois vão morrer. Os 2 cegos vão cair no barranco. Isso quer dizer que um fariseu cego produz outro cego e ambos vão morrer na sua cegueira. Um católico romano tradicionalista é um cego que produz outros cegos e ambos vão para o barranco. Um falso evangélico que não segue a Bíblia, mas que segue a sua tradição falsa, é um cego que produz outros cegos e todos eles vão cair no barranco, vão morrer, meus irmãos. Quer dizer, que terrível coisa nós observamos isso, a quantidade de cegueira espiritual que existe, por exemplo, no catolicismo romano. Eu cito o Sírio novamente. Como é que uma pessoa pode acreditar que aquilo é algo de Deus? Aqueles sacrifícios sem sentido. Quer dizer, uma pessoa acreditar que ela fazer tudo aquilo é algo bíblico, ou algo que pode ser provado na Escritura, é estar demasiadamente cega. É estar demasiadamente perdida na sua falsa religião. Mas esses são cegos seguindo outros cegos, são esses padres que estão mentindo para eles. E a mesma coisa acontece com esses pastores falsos também que estão por aí, enganando, mentindo, são cegos, seguindo as suas religiões, produzindo os outros cegos, cego guiando cego, todos vão morrer. Não existe luz. Quando a Bíblia é abandonada, quando a tradição é supervalorizada, não existe luz alguma. Toda luz é ilusão. Essa religião falsa no catolicismo, no falso evangelicalismo e assim por diante. Então não se iluda. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não terá luz. Porque só a palavra de Deus, só da palavra de Deus se diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E Jesus Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Em quinto lugar, meus irmãos, sexto lugar, quando a tradição ela é posta acima da Escritura Sagrada, a tradição não purifica, mas cria uma religião suja. Uma religião com aparência de purificação, mas que na verdade não purifica. Vamos ler do verso 15 ao verso 20, por favor. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis? Ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Veja o que a tradição produziu na vida dos fariseus. Eles estavam tão preocupados com o ritual de lavar as mãos, cerimonialmente, né? Mas o coração deles continuava o quê? Tão podre como sempre. Jesus diz: o que adianta lavar as mãos se o coração está podre? Mas a religião tradicionalista leva a isso. A pessoa se preocupa com rituais, banhos, descarregos, cerimonialzinho assim, cerimonialzinho daquele outro jeito, faz isso, faz aquilo. A igreja romana cheia de gestos, o culto romano é cheio de gestos, cheio de cerimonial, cheio de coisas para se ver. E a igreja evangélica moderna, a mesma coisa, né? Tem que ter gestos, cerimônias e tanta coisa. Olhe, leve para sua casa essa rosa ungida, esse lenço já foi ungido, e é isso assim, e as pessoas se acostumam naquele ritual, naquele misticismo, naquela macumba evangélica. Isso aí é uma contradição completa, mas isso criaram
Já não tem igreja que faz sessão de descarrego, né? Então, eles fazem tudo isso, e esse ritualismo e essas práticas terrivelmente ilusórias criam apenas o quê? Uma aparência de purificação. Vocês acham que os fariseus não acreditavam que eles estavam sendo purificados mesmo quando lavavam as mãos? Acreditavam, não acreditavam? E muita gente acreditava. E muita gente hoje acredita que em fazendo essas coisas eles estão se purificando diante de Deus. É como o católico que reza o terço, não é isso? Reza o terço, reza, como é que chama o outro lá? São vários terços, né? É rosário, é isso? Rosário, né? E eles acreditam que fazendo aquilo eles estão o quê? Purificando, melhorando, né? E a mesma coisa está lá no meio evangélico hoje, quando você pega essas pessoas levando elementos, sal, rosa, flor, sei lá mais o que, e colocando ali na casa, acreditando que a casa está sendo purificada, os demônios estão tudo saindo. Isso tudo, irmãos, é um ritualismo, enquanto que o coração deles continua amante do pecado e odiando a Deus. Jesus disse, esse coração é que contamina. Enquanto eles estão fazendo essa purificação ritual, eles continuam sujos, porque do coração é que procedem maldesígnios, homicídios, adultério, prostituição, tudo isso está lá neles. E eles estão se iludindo, achando que estão se purificando com esses rituaizinhos que não vão limpá-los em nada, porque o que o homem precisa, o que é? Nascer de novo. Uma mudança, o coração tem que ser tirado, o coração de pedra, e colocado no coração de carne. Então não se iluda, a religião tradicionalista ela não purifica, ela cria uma falsa purificação. Portanto, só podemos nos ver livres disso pela obra de Deus. E esse é meu sétimo e último ponto. Somente Deus, na sua graça e na sua misericórdia, é que pode nos libertar disso. Na verdade, a religião tradicionalista, ela só acontece quando o homem depende de si próprio. Podemos dizer que o homem, por natureza, ele cria uma religião tradicionalista. O homem, por natureza, ele cria uma religião que é uma religião que põe a tradição acima da Escritura. Porque ele, por natureza, ele não ama Deus. Por natureza, ele quer criar uma religião hipócrita. Por natureza, ele prefere colocar suas tradições acima da palavra de Deus. Portanto, só a graça de Deus pode lhe libertar disto, irmãos. Olha o que Jesus diz no verso 13. Olha, leia aí comigo no verso 13. Que palavra impressionante. Vamos ler, aliás, o verso 12 e o 13 para entender o contexto. Pedro chega para Jesus e diz assim no verso 12. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram... Aliás, não foi Pedro, foram os discípulos. Pedro vai pedir depois, mas aqui foram todos os discípulos. Os discípulos disseram assim: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Os discípulos vão dizer: olha, ficaram todos escandalizados, foram tudo embora. Agora, olha o que Jesus responde. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que Jesus está dizendo? Eles não são planta que o Pai plantou. Por isso que eles são assim. Em outras palavras, é isso que Jesus está dizendo. E eles vão ser arrancados. A salvação é pela graça. Irmãos, se não for a graça de Deus, todos nós somos o quê? Tradicionalistas, hipócritas e não amamos a Deus. É só a graça de Deus que nos liberta de colocarmos a tradição acima da Bíblia, que nos liberta da hipocrisia. É tão somente quando nós somos plantas, árvores plantadas por Deus, é que nós amamos a Deus, é que nós damos valor à palavra, é que nós deixamos toda esta falsidade, porque é a obra de Deus, é um novo nascimento, é a transformação interior. Então, quando você vê o tradicionalismo crescer numa igreja, você pode ter certeza de uma coisa: Deus não está lá operando. O que está operando é o poder de quem? Do homem e do diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Quando você vê uma igreja sendo despertada, o povo lendo a Bíblia, o povo sendo reformado, se voltando à Escritura, testando as tradições pela Escritura, aí você pode dizer que ali o que é? Uma obra de quem? De Deus, do Espírito Santo, da graça de Deus.
Toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Podemos afirmar o contrário. Toda planta que o Pai Celestial plantou será estabelecida, será firmada. Nunca. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer está na lei do Senhor. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que produz o seu fruto, e a folha nunca seca, o fruto está lá, vai dar tudo certo, vai perseverar, porque ali é a planta de Deus, é a árvore de Deus. E eu quero dizer para os irmãos que sempre Deus nos leva ao Filho. Quando uma pessoa é de Deus, ela não questiona o Filho, como os fariseus fizeram. Quando os fariseus estavam questionando o Filho, eles estavam mostrando que eles eram contra Deus e contra o Filho. Lembra do Salmo 2? Que os homens se revoltam contra Cristo e contra o Rei, o Deus que constituiu este Rei. Todas as vezes que uma pessoa se volta contra a palavra, abandona a palavra por causa da tradição, ela se volta contra Cristo. Isso mostra que ela não é uma planta de Deus, que ela não é de Deus. Todas as vezes que uma pessoa deixa a palavra como autoridade, julgando a tradição, ela ama a Cristo, ama a Deus. Isso significa que ela é de Deus. Que cada um faça esse teste consigo mesmo, no seu próprio coração. Se você ama Deus, se você ama Cristo, se você ama esta palavra, você é uma planta de Deus. Se isso não está acontecendo na sua vida, mas você está sendo confrontado, fale com Deus e clame a graça e a misericórdia dele nesta manhã. Peça que ele lhe ilumine. Eu quero encerrar olhando para a oração do salmista, no Salmo 19. Vamos abrir aí, por favor? No Salmo 19. Nos últimos versículos, ele clama a Deus no verso 13. Que essa seja a nossa oração, irmãos, que essa seja a sua oração. Salmo 19, verso 13. Que essa seja a oração de todos nós. Também, posso ler? Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, ficarei livre de grande transgressão. Aí ele encerra dizendo assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Que essa seja a nossa oração, amém, meus irmãos? Que Deus nos guarde do tradicionalismo soberbo e nos humilhe e nos leve a obedecer a sua santa palavra na Escritura Sagrada. Essa foi a mensagem da Reforma e essa é a mensagem da Escritura para todos nós. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nosso Senhor, nosso Deus, obrigado, amado Deus, pela tua santa palavra. Nos dê graça, Senhor, para que nós sejamos humildes, nos dobremos e nos humilhemos e nos submetamos à tua santa palavra, e assim sejamos libertos de todo tradicionalismo, de toda hipocrisia, toda religião anti-Deus, anti-Cristo, e sejamos levados mais e mais a Cristo, ao Redentor de nossa alma. Nós rogamos pelo poder da tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém, meus irmãos.